bandidos. Mas pelo sangue do seu sangue. O homem que tinha razão para carregar mágoa e ódio no seu coração. O homem que tinha razão para carregar muito peso sobre ele e não usufruir. Mas esse homem, ele preferiu permanecer na presença de Deus. Ele preferiu manter-se na presença de Deus. E o testemunho de José foi tão tremendo, porque a Bíblia vai dizer que Deus fez questão que Potifar visse que José era abençoado, que era próspero. Aleluia! Prosperava as suas mãos. José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Por causa da bênção de Deus que estava na vida de José. Por causa da graça de Deus que manifestava na vida de José. Potifar, quando reparou, quando ele viu, se apercebeu daquilo que José carregava, entregou tudo na mão dele. Não se assuste que de repente na tua empresa, sem formação, às vezes que você não tem, sem nada você possa ter, mas por causa da parentos paladica paladaka, por causa da prosperidade, por causa da bênção de Deus na tua vida, não te assuste que de repente te entregam a chave da empresa nas tuas mãos e os outros ficam chocados a perguntar como assim? Ela não tem essa diploma, ela não tem essa formação, mas não depende da formação do homem, mas depende da formação que vem do alto. Quando a autoridade foi dada do alto, quando a autorização é dada do alto, quando a prosperidade do Senhor está sobre a tua vida, não depende do homem para definir quem você será, quem você é. Receba a chave na tua mão. E eu profetizo sobre essa palavra que homens entregarão chaves na tua mão, porque verão que tudo que vem na tua mão prospera, porque eles perceberam que tudo aquilo que não tinha vida passou a ter vida. Eles perceberam que até te deram como se fosse um vale de ossos secos, mas assim que você pisou lá o pé, transformou em vale de vidas, transformou em exército de vidas, transformou em vida, em sopro de vida, em ruach. Aleluia. Meu Deus. Deus vai fazer questão de fazer pessoas verem. Deus vai fazer questão de fazer o Potifar, em posição humana falando, ele estava numa posição maior que José. Ele é oficial de Faraó. José estava em sua casa como que? Servo. Quando nós aprendemos a servir a Deus no secreto, quando nós aprendemos a baixar-nos, quando nós aprendemos a humilhar perante Deus, quando nós não esperamos pelos aplausos, quando não esperamos pela multidão, mas sabemos ir com Jesus para o monte de oração, você vai entender algo profético acontecer. Tudo que você tocar vai prosperar, e Deus vai abrir os olhos das pessoas para verem que você é uma pessoa próspera. Se ontem te via como nada, se ontem o cheiro que você apresentava era estranha, se qualquer coisa em ti havia capa, havia máscara, nessa manhã está a ser removido para que a luz do Senhor resplandeça sobre a tua face. Aleluia. E vai fazer com que Potifar entregue tudo na mão de José. E aconteceu que desde que puseram sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou. O Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de quem? De José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Na casa e no campo. Aleluia.
o homem, os espíritos vão te obrigar a sentir-se um nada, a pensar que você não tem nada, que você não possui nada, que você não é ninguém. Mas quando você se dobra na palavra, você começa a entender: peraí, eu não posso aceitar aquilo que eu não sou, eu não posso receber aquilo que eu não sou. Aleluia. Mas tem momentos na vida que nós vamos ser aprovados por Deus. Nós não somos tentados por Deus, mas nós somos aprovados por Deus. Há situações que Deus vai permitir para nos lapidar, mas não é para nos deixar permanecer lá para sempre. Como eu costumo dizer, Jesus não está na cruz. Como pode ser que o sofrimento seja a vida toda? Jesus não está na cruz. Ele morreu, foi no Hades, foi no mais profundo. Então o homem não pode tentar te levar no profundo, no lugar que Jesus foi por ti e por mim. Aleluia. Glória a Deus. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu que depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs aos seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Agora você vai entender porque que você é perseguido. Você vai perceber porque que você passou pelas lutas. É por causa de você ser marcado. É por causa de você ser abençoado. É por causa de você ser amada, amado. Aleluia. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Um escravo. Um homem que aos olhos humanos foi vendido como escravo. E agora ninguém é maior que ele naquela casa, para além do seu Senhor. Olha só o que a bênção faz. A bênção vem na entrega, na comunhão, na humilhação. Aleluia. Não na força do braço do homem. A bênção te capacita a chegar onde você não consegue chegar. O inimigo até pode te levar num caminho tortuoso. Deus é especialista em pegar naquele caminho e fazer um caminho reto. Deus é especialista em alinhar aquele caminho para a glória do seu nome. Os irmãos foram usados pelo inimigo. Atiraram, venderam, odiaram. Mas quando foi o momento de Deus entrar em ação, ninguém parou José. Aleluia. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou na minha mão tudo o que tem, e ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão ou senão a ti, enquanto tu és a sua mulher. Como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ele cada dia a José, não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. E sucedeu que certo dia que José veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou-a com a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, eu levantava a minha voz e gritava: deixa a sua roupa comigo. E fugiu e saiu para fora. Ela pôs
a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou a casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o seu servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as suas palavras, as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo conforme estas mesmas palavras lhe fez o servo, a sua ira se acendeu, e o senhor do José tomou e entregou em casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com ele. Por onde quer que José fosse, acontecer o que fosse que acontecesse com José, Deus continuava com José. Aleluia. O Senhor estava com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos. Come on. Entregou todos os presos que estavam na casa do cárcere e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Bênção em hebraico é brachá, que vem de raiz de barak, que significa joelho. José veio da costela de Jacó, Jacó de Abraão. Homens que tiveram joelho. Quem tem um altar tem hábito de ter joelho no chão. Abraão tinha altar. Jacó ergueu um altar. Quem tem altar tem hábito de ter joelho no chão. Você acha que Jesus, quando fosse orar no monte, ele orava de pé? Se ele se fez carne e se diminuiu, ele orava de joelho também. Aleluia. Amém. A bênção é algo que Deus disponibilizou para todos aqueles que Ele predestinou. A bênção não é uma coisa que você luta para ter, mas você tem princípios para vivê-lo. E não se vive bênção na fornicação, na fofoca, no pecado. Espera que a bênção resplandeça sobre nós.
Não se vive bênção em criar contendas entre os irmãos, como a Bíblia diz que Deus odeia. Tem princípios para viver a bênção. Não se vive a bênção de qualquer jeito, vivendo uma vida leviana, de qualquer vida que você quer viver, que nós queremos viver e nós esperamos que a bênção venha a usufruir. Não. Tem princípios que precisa de viver para que essas bênçãos... Por quê? Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então nós não vamos querer mostrar algo e para que depois digamos, não, foi Deus que